Vida e Ministério de Joseph Smith, Parte 6, Dois locais de reunião para os santos. Em junho de 1831, enquanto a igreja se fortalecia em Kirtland, o Senhor orientou o profeta e outros líderes da igreja a viajar para o Missouri. Ali, ele lhes revelaria a terra de sua herança, ver doutrina e convênios 52 do 3 ao 5, e do 42 ao 43. Durante os meses de junho e julho de 1831, o profeta e outras pessoas viajaram os quase 1.500 quilômetros de Kirtland ao condado de Jackson, Missouri, que ficava na fronteira ocidental das comunidades americanas estabelecidas. Pouco depois de chegarem, o profeta recebeu uma revelação do Senhor declarando que a terra do Missouri é a terra que designei e consagrei para a reunião dos santos. Portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. O lugar que é agora chamado Independência é o lugar central, e um local para o templo se acha a oeste, Doutrina e Convênios 57 do 1 ao 3. Em cumprimento de profecias feitas pelos antigos profetas da Bíblia, Joseph Smith, que na época tinha 25 anos, começou a estabelecer os alicerces da cidade de Sião na América. Em agosto de 1831, ele presidiu a dedicação da terra como lugar de reunião e dedicou o terreno do templo. Pouco depois, o profeta voltou para Ohio, onde incentivou alguns dos fiéis a se reunirem no Missouri. Centenas de santos enfrentaram os rigores do século XIX na viagem até a fronteira americana e rumaram para seu novo lar no Missouri. De 1831 a 1838, havia membros da igreja morando tanto em Ohio como no Missouri. O profeta, os membros do Quórum dos 12 e muitos membros da igreja moravam em Kirtland, enquanto outros membros da igreja se concentravam no Missouri, sendo liderados ali por seus líderes do sacerdócio, sob a direção do profeta. Os líderes da igreja se correspondiam por carta e frequentemente viajavam de Kirtland para o Missouri. Em fevereiro de 1834, foi organizada uma estaca em Kirtland e, no ano seguinte, uma estaca no condado de Clay, Missouri. Revelação contínua. Enquanto morava na região de Kirtland, o profeta recebeu muitas revelações do Senhor a respeito da restauração do Evangelho nos últimos dias. Em novembro de 1831, os líderes da igreja decidiram publicar muitas das revelações num livro que seria conhecido como o Livro de Mandamentos. O livro deveria ser impresso em Independence, Missouri. Mas em julho de 1833, turbas enfurecidas destruíram a prensa e muitas páginas impressas. Com exceção de algumas cópias do livro que foram salvas, o livro de mandamentos nunca foi colocado à disposição dos membros da igreja. Em 1835, as revelações que seriam publicadas no livro de mandamentos, bem como muitas outras revelações, foram publicadas em Kirtland como Doutrina e Convênios. Enquanto morava na região de Kirtland, o profeta também continuou seu trabalho inspirado na tradução de Joseph Smith da Bíblia, uma obra que ele havia começado em 1830 por mandamento do Senhor. Muitas coisas claras e preciosas tinham sido perdidas da Bíblia ao longo dos séculos e o profeta foi guiado pelo Espírito para fazer correções no texto da versão do Rei Jaime da Bíblia e restaurar informações que haviam sido perdidas. Essa obra resultou na restauração de importantes verdades do Evangelho, inclusive muitas revelações hoje incluídas em Doutrina e Convênios. Embora o profeta pretendesse publicar sua revisão da Bíblia, assuntos urgentes, inclusive perseguição, impediram-no de publicá-la em sua totalidade durante a vida dele. Como parte dessa revisão inspirada da Bíblia, Joseph Smith recebeu a revelação que hoje é o livro de Moisés e uma tradução inspirada de Mateus 24, que hoje é chamada de Joseph Smith, Mateus. Em 1835, o profeta começou a traduzir o livro de Abraão de um antigo papiro egípcio que a igreja tinha comprado. Todas essas traduções mais tarde passaram a fazer parte da Pérola de Grande Valor. Entre as revelações que o profeta recebeu em Kirtland estavam as que estabeleciam o governo geral da igreja. Sob a direção do Senhor, Joseph Smith organizou a primeira presidência em 1832. Ele organizou o Quórum dos 12 Apóstolos e um Quórum dos 70 em 1835.
Durante esse período, ele também estabeleceu os quórums do sacerdócio aarônico e de Melquisedeque para atender às necessidades dos membros locais da igreja. O primeiro templo desta dispensação. Como uma das partes mais importantes da restauração, o Senhor revelou a Joseph Smith a necessidade de templos sagrados. Em dezembro de 1832, o Senhor ordenou aos santos que começassem a construir um templo para o Senhor em Kirtland, Ohio. Embora muitos membros da igreja estivessem sem moradia adequada, emprego e alimentos, responderam com entusiasmo ao mandamento do Senhor e o profeta trabalhou lado a lado com eles. Em 27 de março de 1836, Joseph Smith dedicou o templo em meio a uma grande manifestação pentecostal do Espírito. Uma semana depois, em 3 de abril de 1836, aconteceram alguns dos eventos mais significativos da história religiosa. O Senhor Jesus Cristo apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo, declarando: "Aceitei esta casa e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa." Doutrina e Convênio 117. Também apareceram 3 mensageiros das dispensações do Velho Testamento: Moisés, Elias e Elias, o profeta. Eles restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio que tinham sido perdidas na terra havia muito tempo. O profeta Joseph Smith recebeu então a autoridade para coligar Israel dos 4 cantos da terra e para selar famílias para esta vida e para toda a eternidade. Ver Doutrina e Convênio 110, 11 ao 16. Essa restauração de chaves do sacerdócio seguia o padrão do Senhor de dar ao profeta, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Doutrina e Convênio 128, 21, até que a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo foi restaurada na terra.